Boa tarde a todos. Que Deus ilumine a cada um de nós aqui presente, que nos dê o entendimento e a sabedoria de aprender o que será passado hoje, para podermos levar para nossas vidas, né? E podermos nos melhorarmos aqui, agora, porque quando chegarmos na nossa vida futura, do outro lado, estaremos um pouco melhores e não nos arrependemos das oportunidades que perdemos aqui. Hoje a mesa está composta por mim, Ademir, por Graça, que fará a prece inicial, Érica, que fará a prece final, e Estevão, que fará hoje a palestra de hoje. E, como todos sabem, hoje é o mês de aniversário do SELEC, né? 92 anos, nossa casa. Eu sou um pouquinho novo aqui, só tenho 8 anos, mas a gente vibra porque é uma luta muito grande, uma casa espírita, se manter tanto tempo, não é? Com muitas lutas. Quando a gente começa a estudar o espiritismo e vê que a grandeza dessa doutrina, que é tão maravilhosa, mas que foi tão combatida no passado, que sofremos muito, que muitas casas hoje fecharam, muitas vezes por implicâncias, né, maiores, e hoje muitas delas fecham por dificuldades financeiras, porque, como sabemos, aqui ninguém é obrigado a nada. Tudo aqui é doado de coração de cada um que quer ajudar, que quer ver essa doutrina melhor, que passe para... que chega a todos, né? Porque cada um sabe realmente, quando a gente começa a entender essa doutrina, e que a gente sabe que ela está nos transformando e nos melhorando para cada dia, se transformando em pessoas melhores. Bom, eu vou pedir a todos que pensem em coisas boas, silenciem e imaginem coisas iluminadas. Eu vou pedir a Graça para fazer a prece inicial. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, a espiritualidade aqui presente, que essa seja uma tarde de harmonia para que consigamos ampliar os nossos conhecimentos. Os encarnados e os desencarnados aqui presentes, que a gente possa intuir positivamente para que as palavras do irmão atinjam a cada um de nós. Assim seja. Com essa prece, damos início à nossa reunião da tarde e noite de hoje. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto, único mediador entre Deus e os homens. Como tão bem nos ensinava o apóstolo dos gentios, Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam se projetar sobre as nossas consciências, a fim de que nesses instantes tão importantes para cada um de nós, possamos mergulhar no bojo íntimo de sua estrutura e lá descobrirmos, em definitiva, as excelsas e sofismáveis, infinitas e eternas leis divinas, que lá estão localizadas, que lá estão situadas. E descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência. E pondo-as em prática, possamos superar com mais determinação, coragem e, sobretudo, paciência e resignação as adversidades que, ora, todos nós atravessamos. Atravessamos pelos simples fatos de sabermos que estamos todos mergulhados num plano de expiações e de provas. Onde aqui estamos espiando um passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos. E que agora precisamos o quanto antes
ressarcir esses débitos, pagando-os ceitil por ceitil, tal qual tão bem nos ensinara o nosso querido Mestre Jesus. Porque certamente só estaremos livres deste cárcere depois que pagarmos o último ceitil. Enquanto sobreexistir uma dívida, retornaremos quantas vezes forem necessárias para ressarci-la. E ao mesmo tempo, também nós estamos sendo provados. Provas estas, como tão bem nos orientam e nos ensinam os espíritos superiores, comandados pelo Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, e que nos dizem que essas provas, na maioria das vezes, nós mesmos as escolhemos. São dificuldades que nós impomos a nós mesmos para facilitar o bom andamento do nosso caminhar naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele. E caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá certamente haveremos de usufruir da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. Não é todo dia que uma instituição espírita faz 92 anos. Quanta história gravada no éter da eternidade dentro deste ambiente. Quantas energias despendidas, quanto trabalho realizado, quanta luta, quanto sacrifício para fazer com que essa realidade se tornasse inconteste e atingisse os 92 anos de idade. Eu estou à frente de uma instituição espírita há 16 anos. E sei das dificuldades que envolve uma instituição espírita, que não são fáceis. São difíceis, que exige renúncia, sacrifício, muito trabalho e muito suor, para mantê-la em sua atividade normal. E para que jamais venha a ocorrer solução de continuidade. E eu que vou fazer agora, nós que vamos fazer agora, a Associação Espírita Lar de Silas, 65 anos, próximo dia 16 de julho, mês vindouro, estaremos completando 65 anos. 65, e vocês estão completando 92. Começaram bem antes. Bem antes. 27 anos atrás. 27 anos depois foi que nós fundamos a Associação Espírita Lar de Silas. Mas o importante de tudo é nós sabermos que todos que aqui passaram, com essa incumbência e essa responsabilidade de carregar em seus ombros este fardo difícil, atingiram a sua meta. Foram fiéis ao propósito designado pelo grande mestre de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Estabelecendo, obviamente, através de sua conduta, o exemplo que fez com que consolidasse em definitivo as estruturas morais deste ambiente. Porque não basta uma estrutura material gigantesca se nela não existe as estruturas morais.
alimentadas justamente pelo exemplo e pelo comportamento daqueles que se propõem a dirigi-la. E se não houvesse isso, nós não teríamos chegado a 92 anos. Que contributo maravilhoso esta casa vem dando à divulgação da doutrina espírita. Não somente procurando alertar-nos através dos ensinamentos contidos na codificação, em tantas outras obras espíritas, mas principalmente procurando vivenciá-los no dia a dia, motivando-nos através de campanhas, seja no quilo, seja em hospital, seja em abrigos. E a maior delas, o nosso comportamento, a começar dentro dos nossos lares, abraçando a essência maior desses ensinamentos, de tal forma que possamos ser fiéis a eles. E é por isso que esta casa ainda está de pé, pela fidelidade de propósito. Continuem assim. Porque quem sabe nós voltaremos ao plano espiritual e quem sabe se daqui a mais 90 anos, com 182 anos de idade, nós não estejamos aqui de novo como jovenzinhos. Quem sabe? E olhando assim para um lado e para o outro, eu acho que eu já estive aqui, déjà vu, aquele déjà vu. Eu acho que eu já estive aqui. Não tem isso, né? Por que não pode acontecer isso? Né? Às vezes eu comento com minha esposa, ela comigo, já pensou aquele pintor famoso que está aqui, ele volta e começa a ver as suas próprias obras, esquecidos de que foi ele que fez. Claro que ele tem que esquecer, mas o déjà vu, que impregna a sua alma, faz com que ele sinta que há algo que o liga profundamente aqueles traços do qual fora ele o arquiteto maior. Isso é que é extraordinário. Mas só estou falando isso aqui por conta da doutrina espírita. Não poderia falar isso em outro ambiente. Se não houvesse a compreensão de todos em relação às vidas sucessivas, reencarnações, e que graças a ela aqui estamos mais uma vez envolvidos em mais uma nova indumentária física, para no seu aproveitamento maior, sairmos daqui bem melhores do que quando entramos. E nos prepararmos mais adiante para retornarmos mais ávidos, mais dispostos à luta, no sentido de auxiliarmos a humanidade, o quanto antes, a acelerar esse processo de ir em busca do mundo de regeneração. Pelo menos esse que é o que está mais perto. E qual o papel da doutrina espírita em tudo isso? Qual a importância dessa ciência, dessa filosofia, de consequências morais, do contexto social da humanidade nos dias de hoje? Por isso que o tema da tarde, que nos fora dado, se denomina Espiritismo, força transformadora da humanidade. O senhor Allan Kardec nos diz que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Uma alavanca. Se você tem um ponto de apoio e tem uma alavanca, você consegue fazer com que algo se morra para frente. Então o Espiritismo é esta grande alavanca. Agora não basta estar ali a alavanca, naquele ponto de apoio com o objeto para movê-lo adiante. É preciso que aqueles que estão dispostos a fazê-lo
estejam com as energias suficientes para, unidos, fazer com que esta força impulsione para frente e para o alto o propósito desejado. E esses elementos se chamam espíritas. Por isso que o senhor Allan Kardec é muito incisivo e com muita propriedade diz: o espiritismo será aquilo que dele fizerem os espíritas. Vejam a nossa responsabilidade. E diante de tudo que temos em mãos, qual a maneira de nos comportarmos para, através de nossas atitudes, palavras e pensamentos, auxiliarmos a humanidade a sair desta condição ainda, deste patamar de expiações e provas, para atingir o patamar da regeneração. Como devemos nos comportar diante dessas transformações sociais, desses movimentos sociais do qual estamos vivendo intensamente, como vivemos agora, dias passados? Qual o nosso posicionamento? Como devemos nos comportar diante desses fatos? Devemos agir com revolta? Ou devemos tentar amenizar de tal forma que possamos fazer com que, espiritualmente, o ambiente se transforme num ambiente mais acessível e mais agradável, através das nossas orações? Devemos nos revoltar? Devemos ser agressivos? Claro que não. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E o que Jesus nos ensinou fora justamente amarmos uns aos outros como ele nos amou. Seja ele quem seja. Porque ele tem como base e fundamento de toda a sua doutrina o amor e a humildade. Mas não pense que é fácil. Da mesma forma que foi difícil chegarmos aos 92 anos aqui e os meus 65 lá, não é fácil. A natureza, ela não pode dar saltos. Ela não dá saltos. A coisa muitas vezes acontece, todo o processo de transformação, lenta e progressiva. É preciso termos paciência. A doutrina espírita, ela tem somente 161 anos de idade, fez agora em abril, 18 de abril de 1857. 18 de abril deste ano ela fez 161 anos de idade. Portanto, é uma doutrina nova em relação às outras doutrinas cristãs, seculares, milenares. Nós somos novos. Não se pode exigir tanto quanto as outras. Claro, mas isso não é motivo para cruzarmos os braços e ficarmos esperando que as coisas aconteçam. Absolutamente. Temos que trabalhar em prol dessa aceleração desse processo e fazermos a nossa parte. Porque já vivemos intensamente, gente, a fase transicional. O planeta Terra está vivendo o período transicional. Já entramos nesse período de transição. É o período em que vamos nos mover da expiação e prova para chegarmos à regeneração, mas enquanto não chegarmos lá, estaremos ainda vinculados ao expiações e provas. Não saímos ainda do regeneração, do expiações e provas. Alguém chega para mim e diz: Estevão, eu acho que o bem hoje está maior do que o mal. Aí eu olhei assim para ele e disse: olha, meu irmão, se você chegasse para mim e dissesse que o bem hoje está muito maior do que fora séculos atrás,
eu compreenderia. Claro que está. Hoje se pratica muito mais o bem do que se pratica o mal. Quer dizer, se pratica mais o bem em relação a séculos passados do que... Hoje se pratica muito mais do que no século passado. Claro que se pratica. Agora, dizer que esse bem praticado hoje já supera o mal, aí já estaríamos num plano feliz. Não estaríamos nem em regeneração. Estaríamos bypassado o plano de regeneração, já estaríamos felizes. Porque o que é um plano feliz? É aquele que existe o mal, mas em pequena escala. Mas o bem supera o mal. É o inverso, justamente, do plano de expiações e prova, onde o mal ainda supera o bem. E isso é notado às claras. Todos nós vemos, observamos, que ainda não é pessimismo de nossa parte, mas é a realidade que estamos vivendo no contexto atual. Estamos vivendo essa realidade ainda. Onde quem é mal mesmo. Não se coloca mais debaixo do tapete mesmo. Não. Quem é mal mesmo. Está se mostrando. Porque os tempos são chegados que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Quem é mesmo. É como Jesus dizia naquela sua parábola: o reino dos céus é semelhante ao homem dono de terras que mandou plantar as boas sementes em seu campo. E os seus trabalhadores plantaram a boa semente. Porém, à noite chegou o mal, o maligno, e plantou a sua má semente, misturando-as com as boas. Eles tomaram conhecimento disso e logo cedo foram falar com o seu patrão. Patrão, fizemos o que pedistes. Nós plantamos a boa semente. Mas o maligno veio à noite e plantou a má semente, misturando-a com as nossas boas sementes. O que devemos fazer? Retirá-las? Ele não, absolutamente. Porque poderias incorrer no erro de tirar também a boa. Então o que é que temos que fazer? Vamos ter que esperar que elas floresçam. Porque florescendo nós saberemos quem é o joio e quem é o trigo. É o que está acontecendo hoje. Quem é mesmo não adianta mais se esconder. Em todos os matizes da vida. Não adianta. Estamos vivendo esse momento onde o mal está se apresentando como ele é mesmo. E não tão ocultamente como ele já foi, mas agora mostrando a todos nós a sua realidade. Mas a nossa esperança é sabermos que o bem está sendo hoje muito mais praticado do que no passado. Isso aí eu não tenho dúvida, e vocês não têm dúvida. Quantos movimentos maravilhosos têm sido realizados no seio da humanidade. Através de ONGs, organizações não governamentais, através de organizações outras, como a Unicef em relação às próprias crianças, como a ONU, onde o interesse maior é gerar a paz entre os povos, que não existia antigamente. Quantos já se interessam em auxiliar esses movimentos de descobrir remédios, vacinas que possam curar a humanidade de determinados males, como é a AIDS e outros males terríveis, como o caso de Bill Gates, de outros bilionários, que não medem esforços para realizar esse trabalho. A gente vê uma Angelina Jolie, aquela menina bonita, magrinha e tal, mas de uma força, impetuosidade, de uma energia extraordinária em prol de auxiliar aquelas regiões necessitadas da África. Tanto é que adotou já vários filhos. Se todos agissem assim. Mas isso apenas é uma pequena fração em relação à fração do mal, que ainda repercute muito mal, claro. Além de repercutir e existir em grande quantidade, ele ainda é mais evidenciado nos meios de comunicação do que o próprio bem. Claro, a gente sabe disso. Porque traz mais ibope.
As notícias malévolas, por incrível que pareça, traz mais ibope. Parece que é psicológico, parece que o ser humano gosta das coisas trágicas e terríveis. E enche a boca d'água para ver. Ainda acontece isso no seio da humanidade. É um fator profundamente psicológico e negativo ainda de nós seres humanos. De assistirmos à desgraça e muitas vezes até rirmos pela desgraça dos outros. Então, estamos vivenciando essa trajetória, essa transformação, porque são chegados os tempos. Mas são chegados os tempos também de se desenvolver as ideias, para que o progresso se realize, gente. Estabelecendo assim os desígnios divinos. Aí a importância da doutrina espírita. Nós sabemos que conhecemos pelas revelações dos espíritos que existem 3 revelações que Deus nos concedeu. Até então. Até hoje. 3. Uma veio há 3.500 anos atrás, há mais de 3.500 anos atrás, através de um legislador hebreu, que se chamava Moisés, e que recebeu esses mandamentos no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. Essa é a primeira grande revelação de Deus para nós, seres humanos. Por quê? Porque Deus sempre esteve preocupado com a evolução dos seus filhos. Quando Ele nos criou justamente para atingirmos o ápice da perfeição. Se outros entreveros desse período inicial até atingirmos a perfeição ocorre, não temos que culpar a Deus de nada. Porque muitas vezes acontece pela nossa própria ignorância, muitas vezes acontece pela nossa própria incipiência e também pela nossa própria incúria, pela nossa própria maldade, de sabermos que não devíamos fazer e fazemos. Mas não porque Deus quer que façamos. Porque Ele estabelece as suas leis. E através de suas leis, Ele vem nos orientar. Então não podemos reclamar que jamais estivemos órfãos em relação a isso, a esses fundamentos. Deus sempre se preocupou com cada um de nós. E Ele sempre está preocupado. Ele não ia nos criar e nos deixar aí solta, sem nenhuma orientação. Ele nos dá as orientações. E as orientações vieram na época precisa, como está muito bem escrito lá na Eclesiastes. Tudo tem seu tempo e hora determinado por Deus para ocorrer. E vieram no tempo preciso, como foi os 10 mandamentos, estabelecendo com isso o chamamento à prática da justiça e procurarmos evitar determinadas práticas para não sofrermos. Para depois de muitos anos, de muitos séculos, 15 séculos depois da primeira revelação, surgir a segunda. Agora, claro, tudo isso sendo administrado, planejado, organizado pelo grande mestre de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. A representatividade máxima de Deus entre nós. Governador do nosso planeta. Foi Ele que fez toda essa programação. Quando Ele viu que era necessário, naquela época, lançar a primeira revelação em nome de Deus, Ele lançou. E nos trouxe esses ideais maravilhosos. Mas vejam quanto tempo iria se passar para que Ele mesmo se dispusesse a descer das altas escalas da pureza e da angelitude para vir até nós, convivendo conosco, nos trazer a sublime e excelsa segunda revelação de Deus para todos nós, que se chama Lei de Amor.
Então, primeiro a justiça, com Moisés, depois Jesus. Estabelecendo entre nós a lei insofismável, incontestável e eterna do amor. Porque, enquanto Jesus não aportou entre nós, o povo que tinha a responsabilidade de preservar aqueles ensinamentos recebidos pelos 10 mandamentos e outros estabelecidos por Moisés, que não eram de Deus, mas eram orientações e conselhos que Moisés dava para que o homem não sofresse mais pela sua própria ignorância. Ele mesmo se utilizou da pena de talião. Ele teve que se utilizar. O olho por olho, dente por dente. Mas isso não era a lei de Deus. Era uma lei que ele se utilizou pela própria ignorância. Porque o ser ainda naquela época era um ser ainda muito mais selvagem do que hoje. E ele precisava contornar a situação através dessas leis mais ríspidas. Ou seja, se você matar o filho do vizinho, o seu filho vai ser morto da mesma maneira. Era assim que se utilizava. Mas isso não vinha de Deus. O que vinha de Deus era os 10 mandamentos. Enquanto Jesus não chegou para nos trazer a lei de amor, eles procuraram conviver com todo aquele entendimento. Além dos 10 mandamentos, as orientações que Moisés lhes dera, sendo reforçada também pelos grandes profetas, que vieram colaborar com a expansividade e a propagação desses ensinamentos no seio da humanidade, para que eles jamais esfriassem, como se diz. Eles sempre vinham, para dar sempre força. Aí vinha Elias, vinha Isaías, vinha Jeremias, vinha Malaquias, vinha Miqueias, e tantos outros, justamente para sempre alertar a responsabilidade daquele povo que tinha uma tarefa importantíssima e que teve uma tarefa muito importante. Não somente de receber a primeira revelação, como também receber em seu seio aquele Espírito maravilhoso, o próprio governador do planeta, desceria das altas paragens, nosso Senhor Jesus Cristo, para ali no seio daquele povo, trazer a segunda revelação. Mas era preciso que ele viesse, para tornar compreensível certas coisas que eles ainda não tinham se apercebido. Porque o Deus que eles abraçavam ainda era aquele Deus vingativo, terrível, destruidor, que está lá no Velho Testamento. Era preciso trazer agora a verdadeira imagem do Pai de misericórdia infinita, soberanamente justo e bom. E quem iria trazer isso? Justamente o próprio governador. Vejam a responsabilidade dele, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele traz para todos nós a lei de amor. A gente, quando fala essa palavra amor, se mistura com muitas coisas em nossas mentes, pelas nossas próprias imperfeições, pelas próprias limitações que carregamos ainda. Porque o amor que Jesus falou é um amor muito mais transcendental do que nós imaginamos. E que poucos aqui na Terra conseguiram verdadeiramente pô-los em prática, da forma que ele pediu. Pelas próprias dificuldades que ainda carregamos, em forma de imperfeições, que obnubilam, obstaculam, justamente a prática desse verdadeiro amor. Quando se fala amor para certas pessoas, encharcadas pelo sexo, ele pensa que amor é sexo. Quando fala de amor para uma pessoa ciumenta, ele acha que ter a pessoa junto de si, ela nunca mais sair, ninguém olhe para ela. Ou para outras determinadas pessoas apaixonadas, confundindo isso com paixão, quando na realidade amor não é paixão. A paixão bem direcionada ajuda ao amor fluir com mais facilidade, bem direcionada. Paixão bem direcionada, como diz os Espíritos.
E foi isso que Jesus veio trazer para nós. O verdadeiro sentido do amor. Mostrando a todos eles, principalmente ao povo do qual ele ali se estabeleceu, povo judeu, que eles tinham que amar a Deus sobre todas as coisas, como está lá no primeiro mandamento. Mas ele não parou aí. E ao próximo, como a si mesmo. Isso aí, meus amigos, deve ter gerado uma confusão. E ainda ele veio esclarecer, naquele diálogo com o fariseu, que o próximo, porque o fariseu, com aquela sua potencialidade, aquele seu orgulho, aquela sua vaidade de conhecimentos, Senhor, o que hei de fazer para conquistar a vida eterna? Pratica aquilo que está lá nas Escrituras. O que é que tu lês nas Escrituras? Aí ele repetiu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, porque isso já estava lá, no Levítico 19, 18. Só que eles achavam que amar o próximo era amar o próximo deles. Era amar os deles, a raça deles. Entenderam? Veja que exclusivismo, né? Que egocentrismo. Os meus. Devo amar os meus. Como tem gente ainda assim. Só ama os que estão dentro de casa dele. Os que estão lá fora ele não ama, não. Não levanta uma palha. Bom, acontecia a mesma coisa na casa de Israel. Eu não sei se ainda acontece lá. Mas só amo os deles. Aí foi quando ele fez a célebre pergunta, e quem é o meu próximo? Porque ele pensava que o próximo era aquele que estava na raça dele, que convivia com ele, na sua raça. Aí é quando Jesus estabelece a famosa parábola do bom samaritano. Onde dois colegas de profissão do sacerdote, do fariseu, doutor da lei, passaram e não ajudaram o pobre coitado que tinha sido assaltado. O sujeito foi assaltado, ficou lá à míngua, prestes a desencarnar. Passou um sacerdote, passou um levita, não pararam. Homens do templo, ligados às hostes do fariseu, que fez a pergunta. Nisso passa um samaritano no seu cavalo, observa o homem caído, desce do seu animal e vai lá atendê-lo. Quando ele falou em samaritano, ele deve ter tremido, porque o samaritano era um povo detestado por eles. Dentro dos cismas que ocorreram desde a época de Salomão. Foi uma cisma terrível, né? No campo econômico, financeiro, no campo político e religioso, a tal ponto de se separarem. Eles adoravam Deus, construíram um campo, um templo no campo. E não iam mais para Jerusalém, não, o templo de Jerusalém. Eles faziam lá no templo que eles construíram no campo. Os samaritanos. Criou-se esse cisma. Aí ele, justamente isso, fez com que ele ficasse, quando ele viu o samaritano desceu e foi ajudar, disse, samaritano, essa peste de gente, que eu tanto odeio. Foi lá, pensou-lhe as feridas, colocou-lhe o dorso do cavalo, levou para as estalagens mais próximas, e ali ficou a noite toda com ele, dando-lhe atenção, tal qual faria se fosse um filho, ou um próximo mais próximo. E quando, antes de sair, ele ia resolver seus problemas, ele disse ao estalajadeiro, olha, estou te pagando aqui o que você gastar mais, quando eu voltar, eu vou ressarci-lo. Vejam a atenção que ele teve com aquele homem. Aí Jesus pergunta ao fariseu, oi, quem é o próximo daquele que estava lá? Vocês acreditam que o preconceito do fariseu era tão arraigado, era tão profundo na sua alma, que ele não pronuncia o nome do samaritano? Viram esse detalhe? Ele diz, aquele que agiu com misericórdia. Ele nem diz, foi o samaritano. Aquele que agiu com misericórdia. Então vai, faz o mesmo e terás um reino dos céus, diz Jesus a ele. Pronto. É isso que Jesus veio fazer. A unificação
da humanidade. Mostrar que todos nós somos irmãos. Não é só porque está numa raça e são irmãos somente de raça, não. Se eu posso usar esse termo raça, né? Mas estou usando sendo para vocês compreenderem. O povo. Não, meu povo é só, meus irmãos só são os brasileiros. Nem o francês, nem o italiano, nem o americano, não são meus irmãos. Está certo isso? Não está certo. Ele veio estabelecer isso, mostrar a verdadeira essência do Pai, na sua infinita misericórdia, mostrar onde estava o próximo de cada um de nós, e nos ensinar a nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Mas, Estevão, como é que Jesus nos amou? Ah, meu irmão, você tem vindo aqui todos os domingos, você tem lido. Procure ler o Sermão do Monte, que é a base, é a plataforma do cristianismo. Quem praticar os 111 versículos do Sermão do Monte se transforma no verdadeiro cristão. É o que Jesus quer de nós. O amor dele é aquele amor de misericórdia, de renúncia, de abnegação, de solidariedade, de união. O verdadeiro amor calcado no altruísmo, sem preconceitos. Amar a todos, com a mesma intensidade. É isso que Ele quer de nós. E foi esse exemplo que Ele nos deixou. E ainda estabelece algo que ouvistes o que vos foi ensinado, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo. E também, ama o teu amigo e repudia o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que possais ser filho do nosso Pai que está nos céus, que faz com que a chuva caia sobre os justos e injustos, e faça com que os raios solares possam banhar os bons e os maus. Portanto, serem perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Ele vinculou a perfeição à prática desse amor. É o amor mais sincero que possa existir. Mais difícil é você amar uma criatura que lhe fez mal. Se nós atingirmos esse patamar, atingimos a prática maior do amor que Jesus nos ensinou. Porque Ele saberia das dificuldades que nós iríamos passar. Mas diante dessas dificuldades, Ele, antes de partir, diante dos discípulos, ali depois da ceia, Ele nos promete justamente um outro consolador. Quando Ele olha para os seus discípulos que já estavam meio chateados, meio tristes, porque saberiam que daqui a pouco não estariam mais com eles. É por isso que naquela oração Ele diz, Pai, eu vos peço para que não os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. É isso que Ele quer, né? Ele olha para eles e diz, não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, este vos enviará outro Consolador, que viverá tudo o que eu vos ensinei, dirá muito mais do que eu não posso vos dizer agora, porque se eu vos dissesse, não compreenderias, não suportarias o Espírito de verdade, que ficará convosco para sempre. Para sempre. Então Ele promete, e seria justamente esse Espírito de verdade que iria começar a grande transformação moral no seio da humanidade. Porque, gente, o que nós estamos vivendo agora é o início da renascença moral. E quem tem a grande responsabilidade de fazer com que isso se torne uma realidade é o Espiritismo. Jesus prometeu há quantos anos atrás? Há mais de 2000 anos. De Moisés para Jesus foram 15 séculos, 1500 anos. De Jesus para a terceira revelação, estabelecida através da caridade que salva,
Daí, Moisés a justiça, Jesus amor e o Espiritismo a caridade. Amor de justiça, a lei de amor, de justiça e de caridade. Era preciso que fechasse essa tríade, né? Para que, estabelecida na humanidade, as coisas começassem a fluir. Mas foram mais de 2000 anos. Porque o cristianismo ficou em mãos de irresponsáveis, que fomos nós também, que estivemos lá no passado, que desviaram os verdadeiros propósitos e objetivos deixados pelo Cristo. Princípios, normas e regulamentos, dogmas, que jamais o Cristo nos ensinou. Estabelecendo castas sacerdotais. E esses desvios terríveis levou a humanidade a padecer momentos de trevas terríveis. Terríveis. Tudo manipulado por aqueles que se diziam cristãos. Eu não estou mentindo não, isso é a história que diz, e do qual eles hoje pedem desculpa de joelhos, eles pedem desculpa à humanidade pelos que eles fizeram. Os grandes líderes fizeram isso há pouco. Não sou eu que estou dizendo não. E não estou criticando nenhuma, porque nós fizemos parte. Por isso que estamos aqui hoje. Essa é a última oportunidade da gente, viu? Se não aproveitarmos, certamente nós seremos um planeta muito menos evoluído do que o nosso e haveremos de amargar a melancolia terrível de termos vivido num plano tão bom como este, que nós achamos que não é, mas que é, em relação ao que realmente iremos, se não nos precavermos. Mas isso pode acontecer. E que já está acontecendo com muitos espíritos. Essa triagem já está acontecendo. Então, 19 séculos para surgir a terceira revelação. Porque não tinha outro meio. Como era que ela poderia aparecer numa época de trevas terríveis? Iria ser queimada em praça pública, como na realidade foi em Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861. Queimaram 500 obras. Não satisfeitos, acharam de queimar. Que aquele foi o último auto de fé estabelecido pela igreja. Queimaram as 500 obras que Kardec mandou para o Maurice Lachatre divulgá-las. Mas dizem que foi o último alto. Mas aquela fogueira foi importante, como dizem os espíritos, para divulgar e aguçar a curiosidade de todos, de que ali não estava alguma coisa tão simples como se pensava. Era algo que iria contaminar a humanidade, como já está começando a contaminar no bom sentido. De renovação, de transformação. Claro que isso não se pode fazer da noite para o dia, como dizíamos. Porque todo esse movimento novo que surge, sempre surge um outro contrário, querendo derrubá-lo. É sempre assim. Todo movimento novo que surge no seio da humanidade, sempre surgem os opositores, que vão de encontro a ele. E pensem vocês que nós não temos, não? Nós temos e temos muito opositores, denegrindo a doutrina espírita nos seus palanques e nos seus púlpitos, achando que nós somos seguidores do diabo. O que podemos fazer? Filho do diabo, sou tão feio assim? Mas desde pequeno que me chamavam filho do diabo, porque eu não fui batizado. E para mim estava reservado o fogo eterno. Porque eu nasci na doutrina espírita. Aí surge a doutrina espírita, 19 séculos depois. Depois de muita luta, muito trabalho, para o amadurecimento consciencial do homem, a fim de que ele realmente estivesse preparado para receber essa sublime semente, que iria florescer de tal forma que jamais haverá de ser contida em momento algum. Interessante é que ela veio florescer com maior intensidade em nossa pátria, coração do mundo,
e pátria do Evangelho. Por isso que Jesus dizia: se for possível, eu transferirei essa responsabilidade para um outro país. Está lá em Lucas. E fomos nós que recebemos essa responsabilidade. Além de termos a doutrina espírita, estamos todos convivendo no coração que palpita e que ajuda o mundo a viver em harmonia. Se o Brasil não estiver em harmonia, o mundo não estará em harmonia. Não somente pelas suas riquezas que possui, que é muito maior do que todos os outros países materiais, mas principalmente pelas riquezas morais. Porque aqui é o celeiro do verdadeiro cristianismo. É aqui onde estão os maiores grupos cristãos do mundo, estão sediados no país em que vivemos. E que, se ainda não são cristãos espíritas, um dia haverão de ser. Porque ninguém pode fugir à natureza, ao que está na natureza. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. As leis sublimes do nosso Criador, estabelecendo o despertar das nossas consciências para a prática das mesmas. Por isso que o Espiritismo, já dizia um grande sábio, não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Essa força bendita haverá de ser compreendida em suas minudências por todos os outros sacerdotes de outras igrejas, que poderão manter até os seus rótulos, mas aceitarão os mesmos princípios. Como já estão aceitando. A gente vê sermões como o Padre Fábio, aquele que é parecido comigo, vocês já viram? Já viu? É parecido comigo? Gêmeo. A gente vê os sermões dele, ele só falta falar em reencarnação. Mas eles aceitaram a reencarnação. Antes do concílio de Constantinopla, eles aceitavam, porque ela é muito evidente, está lá, das palavras do Cristo, se quereis dar crédito, se referindo a João Batista e Elias, este é o Elias que havia de vir, aproveitando agora o mês de junho. Como é que se pode fugir? Aquilo que o próprio Cristo nos disse, e do qual eles estão tão aliados, achando que é a fé nele que haverá de salvá-los? Então por que não aceitaram o que ele mesmo dissera? Não se pode fugir à realidade em conteste. E essa força magnânima, ovacionada através desse comburente maior da verdadeira fé que o Espiritismo está caminhando para a frente e para o alto. Não a fé cega do passado, mas a fé estabelecida através da compreensão. A fé raciocinada, onde eu acredito porque eu compreendo e tem lógica. E não porque alguém me disse. Que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É essa força que haverá de transformar o nosso planeta. E nós temos uma grande responsabilidade. De tal qual forças motrizes, impulsionarmos este grande gerador de fé raciocinada para as consciências despertarem para a sua realidade. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, é a doutrina espírita, como dizia o Sr. Kardec, a nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o plano corpóreo. Essa que vem nos revelar o nosso verdadeiro mundo, nos preparando desde já para o nosso retorno. Ela que vem nos mostrar o Deus justo através da reencarnação, das vidas sucessivas, existências sucessivas. Ela que vem nos mostrar que não existe inferno, como foi criado no passado, nem as penas eternas, porque Deus é misericórdia infinita. É ela que vem estimular em nós a prática sublime do amor quintessencial que é a caridade, porque sem ele jamais haveremos de conquistar a paz de espírito, porque fora da caridade está no seu frontispício
não há salvação. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, aliemos as nossas forças, abracemos esses ideais justamente da justiça, do amor e da caridade, a fim de que eles promovam em nós a realização maior da nossa autotransformação, a fim de que a nossa luz, tal qual dissera o mestre do Sermão do Monte, comece a brilhar. E brilhando através da prática desses fundamentos, possamos convencer a todos, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas não deu outra, voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele não desanimou, continuou, indo e vindo em defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota e imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos hinos reconfortantes nos galhos das árvores que agora padece através das chamas destruidoras. E continuou naquela tarefa notável, insistentemente, indo e vindo em defesa da irmã natureza, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam, que atentando para o exemplo do pequenino pássaro, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram os seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robusteçam as nossas asas do conhecimento e do amor, e semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos reunir em torno do seu Evangelho bendito, tal qual estamos agora, procurando captar os seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele bem dissera a mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência possamos fazê-la respingar a todos que estão ao nosso derredor em forma de exemplo, para que convencidos possam um dia, quem sabe, também estar aqui conosco, usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que Ele nos ilumine hoje e sempre. Parabéns ao SELEC. Que vocês continuem firmes nessa luta em prol dessa atividade que haverá de enobrecer o seio da humanidade na sua transformação em busca do plano de regeneração. Paz e harmonia é o que desejamos a todos. Obrigado, Estevão. Leve um abraço fraterno do SELEC. E peço a todos, a colaboração dos passistas hoje para a gente fazer o passe individual. E passo a palavra para a Érica, para ela fazer a prece final. Vamos continuar na vibração que estamos, agradecendo ao Divino Mestre Jesus, nosso irmão, agradecendo a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que aqui se fez presente, ao Frei Fabiano de Cristo, que possamos levar para as nossas vidas, levar para a nossa alma os ensinamentos da tarde de hoje. Que possamos ter uma semana de muita paz, muita luz, e que aumentemos nossa fé em Jesus. Que assim seja. Com essa prece,
Em nome de Deus, de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, do Frei Fabiano de Cristo, de toda a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para nós, damos nossa reunião por encerrada a noite de hoje.